narrativa bíblica nos diz que eles estavam ali há 40 dias. Então Golias teve uma ideia quando olhou para o arraial dos filisteus, dizendo: olha, vamos fazer uma batalha diferente. Escolhemos um homem entre vós para que possa guerrear comigo. E aquele qual ganhar, com certeza será o senhor do aquele que perder. A narrativa bíblica nos diz que eles estavam dentro de um vale. Para quem não sabe o que é um vale, me permita, por favor, lhe desenhar como é um vale. Vale é algo que não passa vento e é onde também não pode se nascer o sol, nem a luz do sol. É mais ou menos uma figura de uma letra U ou de uma ferradura. O texto sagrado nos diz que Israel estava de um lado e os filisteus estavam de outro. Segundo alguns historiadores, mostram que os filisteus, eles tinham uma característica, e era uma característica diante de numerosos inimigos que Israel tinha, que só os filisteus tinham. No regulamento interno dos filisteus, eles não aceitavam a derrota de hipótese alguma. Se você guerreasse contra os filisteus pela manhã e os vencessem, eles voltariam na parte da tarde para tentar a vitória novamente. E se você guerreasse contra os pela tarde, se os vencessem, eles voltariam pela noite e tentariam a vitória novamente. Ou seja, eles nunca aceitavam a derrota. A narrativa bíblica nos diz que 3 vezes ao dia, eu disse quantas vezes ao dia? 3. Quantas vezes eu disse? 3 vezes ao dia, Golias se levantava do arraial. Então ele descia ao vale, subia e chegava de frente ao arraial de Israel e dizia: existe algum homem para que guerreie comigo? E todo Israel olhava para Golias e eles tremiam na base, porque eles sabiam qual era a história e qual era o histórico de vitória de Golias. Então Golias voltava ao arraial. Pela tarde, Golias descia de novo ao arraial e chegava aos de Israel e dizia: existe algum homem para guerrear comigo? E ninguém poderia responder. Então ele voltava aos filisteus e depois, pela noite, ele vinha e falava a Israel mais uma vez. E não havia um homem para dizer a Golias ou para desafiar. O texto sagrado nos diz então nessa narrativa que havia um homem que se chamava Jessé. Ele não era conhecido somente como Jessé, era conhecido como Jessé o belemita, porque ele morava em Belém. E todos aqueles que nascem em Belém eram conhecidos como belemita. Belemita porque era de Belém, e Belém, no seu original, significa casa do trono. A narrativa bíblica nos diz que Jessé tinha os seus filhos. Só que nessa época Jessé está chorando. O coração de Jessé está amargurado. Por quê? Porque os seus 3 filhos mais velhos, Eliabe, Abinadab e Samar. Eliabe, Abinadab e Samar não estavam sentados na mesa com seu pai. Eliabe, Abinadab e Samar não estavam brincando no quintal da casa de Jessé. Eliabe, Abinadab e Samar, eles estavam aonde? Eles estavam lá no vale de Elá, porque eles eram soldados israelitas da tropa de Saul. E qual é o pai que sabe que os seus filhos estão para enfrentar uma grande peleja, que não vai ficar preocupado e que não vai ficar sabendo que os seus filhos poderão morrer a qualquer momento? A narrativa bíblica então nos diz que Jessé, ele dá uma ordem ao seu filho. Quem era o seu último filho? Davi. Davi, ele tinha 1,63 m de altura, uma idade de 16 a 17 anos. Davi, ele era ruivo. Davi não era ruivo porque tinha a marca de Caim, uma maldição, não. É porque as suas avós eram moabitas. E a narrativa bíblica nos diz que Davi ele era pastor de ovelhas. Hoje é uma honra ser pastor, mas naquela época não. Todo aquele que era esquecido, todo aquele que era diferente, todo aquele que não tinha força, todo aquele que não tinha jeito, ele era pastor de ovelha. Se nós formos analisar a vida de Esaú e Jacó, a narrativa bíblica nos diz, então, Esaú era um homem forte, bonito e boa aparência. Porém, Jacó era um homem simples e pastor de ovelhas. A Bíblia nos diz que, então,
Davi, ele era pastor de ovelhas. Mas prestem atenção. 3 cargos na época, segundo a cultura judaica, eram dadas para as pessoas que eram fracas, esquisitas e sem jeitos. Primeiro cargo era tirar água do poço. Segundo cargo, ser rachador de lenha. E terceiro, ser pastor de ovelhas. Davi não era pastor porque queria. Mas a Bíblia nos diz que Jessé, então, ele dá um grito dizendo, Davi, e Davi vem correndo ao seu pai. Davi amava o seu pai. E Davi também amava os seus irmãos. O texto sagrado, então, nos diz que Jessé dá uma ordem a ele, dizendo, meu filho, eis que o meu coração não se aquieta, porque eu não sei como estão os teus irmãos na linha de batalha contra os filisteus. Eu quero lhe pedir um favor. A Bíblia nos diz, então, irmãos, que Jessé olhara Davi e dissera, vá ao arraial e vê como estão os teus irmãos. Me tragam notícias se estão bem de vida, de saúde. Recebe suas prendas e volte para o lar para saber como me trazer a notícia. A narrativa bíblica nos diz que Jessé, olha para cá, ele faz aqui. Estenda as tuas mãos, Davi. Aí Davi estende. Quando Davi estende a mão, ele fala assim, ó, aqui está estes pães para os teus irmãos. Estende a outra mão. E aqui está os queijos para o comandante de 1000, que é o comandante dos teus irmãos. O que o senhor quer que eu faça, papai? Leve o queijo e leve o pão. E me traga a notícia dos teus irmãos. Davi pegava o queijo, Davi pegava o pão e dizia, tudo bem. Ele ia lá. Quando ele chegava no arraial, em vez dos seus irmãos olharem para ele e disserem, meu irmão Davi, que saudade nós estamos, como está papai, olha, tu é a representação do nosso pai aqui, me dê um abraço, me dê um beijo, olhe por nós, Davi, porque estamos em peleja. A narrativa bíblica nos diz que os seus irmãos olhavam para ele e disseram, o que tu está fazendo aqui? Aqui não é a tua hora, nem o teu momento, aparta-te de nós, quem te enviou até a nós? Aí ele dizia, papai, Jessé me enviou. Mesmo assim, com toda a humilhação, ele dizia na sua mente, eu creio, vocês estão me humilhando, mas não importa o tamanho da humilhação, o que importa é que eu tenho força de trazer o queijo e o pão. Davi virava as costas para os seus irmãos e voltava para casa. Eu não creio que Davi foi apenas uma vez, porque se eles ficaram 40 dias, a narrativa bíblica nos diz que Davi ele ia e ele voltava, ele ia e ele voltava. Eu creio que depois de uns 3 ou 4 dias, Jessé olhava para Davi e dizia, meu filho, e eu creio que Davi já sabia qual era o que tinha que fazer, dizendo, já sei, papai, não precisa falar o que eu tenho que fazer. É o pão, é o queijo, me dá, eu estou levando para os meus irmãos. O texto sagrado nos diz que Davi ele ia, e ele voltava. A Bíblia nos diz que Davi ele ia, aleluia, e ele voltava. E no momento Davi chegou para Jessé e disse, eu não vou mais porque eu estou sendo humilhado, estou me humilhando, não é o meu papel, nem a minha hora. A minha hora é ser pastor, não é ser carregador de queijo de pão. Em nenhum momento Davi era humilhado, mas ele ia.
Tem gente que quer crescer na vida. Tem gente que quer ser pregador. Tem gente que quer ser cantor. Tem gente que quer ser obreiro. Tem gente que quer casar. Tem gente que quer ter filhos. Tem gente que quer ter um salário bom. Tem gente que quer ter tudo e fazer tudo. Sabe por que ele não consegue ser e nem chegar? Porque ele não tem a capacidade de ir. Ela é Jomara. E nem de voltar. Ele só tem muita força para ir, mas não tem muita força para voltar. Ou às vezes ele tem muita força para voltar, mas não tem muita força para ir. Levanta sua mão. Tem gente que está olhando para você, está vendo você indo e voltando e nada está acontecendo. Tem gente, principalmente a tua família, a tua casa, está olhando para você há 5 anos ou há 10 anos. Você está indo e voltando e nada acontece. Você vai e volta, fica, vai e volta, fica, vai e volta. E nada está acontecendo na tua vida. E às vezes você escuta alguns conselhos que não é para escutar. E aí tem a desistência daquilo que Deus quer realizar na tua vida. Deus está dizendo, a tua ida e a tua volta, tu não deve satisfação a ninguém. Não importa o que está falando de você. O que importa é que você está indo e voltando. E quando você vai voltar, eu começo a mudar a história do teu ministério. É quando você vai e quando você volta, é que você vê um milagre. É quando você vai e quando você volta, que a porta se abre. É quando você vai e quando você volta, que Deus cura a tua enfermidade. É quando você vai e quando você volta, que teu marido é liberto. É quando você vai e quando você volta, que Deus liberta o teu filho. É quando você vai e quando você volta, tu passa no concurso. É quando você vai e quando você volta. Ninguém está entendendo nada, mas Deus está dizendo, vai meu filho, volta meu filho. Vai meu filho, volta meu filho, porque eu vou mudar a história da tua vida. Às vezes o teu patrão está dizendo aonde tu trabalha, pede o café, vai e volta. Você está murmurando. Às vezes estão olhando para você dizendo, já vai o bobo, já vai a boba, já vai o otário, já vai a otária. Ela está levando o queijo e o pão. Você pode ser até bobo e até otária, mas só você sabe o caminho do queijo e o caminho do pão. Só você sabe qual caminho que você deve andar. E quem conhece o caminho, não se perde nele. Olhe para quem está ao seu lado, fecha a mão dele e diga, continua indo e voltando. Diga para ele. Diga para ele, irmãos, continua indo e voltando. Mas escute o que eu vou lhe falar. Eu não quero demorar. A narrativa bíblica nos diz que Davi ele ia e voltava. Aleluia. Tem gente que é muito boa, a gente quer que ele vai e que ele te volta. Mas tem gente que é tão ruim que a gente quer que ele vai. Pastor, não volte não, fica aí porque só tem a capacidade de vir, não tem que voltar. Só que a narrativa bíblica nos diz, nos versículos abaixo, e o que me chama a atenção, não nos versículos abaixo, eu vou falar dos versículos abaixo, mas eu quero dizer mal aqui. Nós acabamos de ler o capítulo de número 17, pastor. Só que no capítulo 16, Davi foi ungido como rei. Como é que o cara é ungido como rei e ainda tem um carro de levar queijo e pão? Porque não é o carro que vai definir o que você é. Mas é o projeto que Deus tem para fazer. Os versículos abaixo, a narrativa bíblica, então nos diz que Davi ele disse, vou levantar de madrugada. Irmãos, Davi
se acordou de madrugada. Só acorda de madrugada quem tem um objetivo. E Deus só abençoa quem tem um objetivo. Você não tem nome, mas tem um objetivo. Você não tem dinheiro, mas tem um objetivo. Davi acordou de madrugada. Se você está namorando, ou está noivando, ou está com um camarada que acorda meio-dia, não case com ele. Porque você vai morrer de fome. Porque quem é bom e quem pensa na família, ele acorda de madrugada. Ele anda rasgado, ele anda de sandália havaiana, de meia trocada, sapato rasgado, mas a esposa está andando bonita e cheirosa e os filhos estão comendo bem. Davi acordou de madrugada. Sabe por que Davi acordou de madrugada? Eu vou explicar. As maiores estratégias de Deus não vêm quando você levanta da cama. As maiores estratégias de Deus não vêm quando você está almoçando. As maiores estratégias de Deus não vêm quando você está em culto. Você está me vendo? Diga amém. Amém. As maiores estratégias de Deus vêm pela manhã. O teu inimigo dorme porque ele pensa que você está dormindo. Porque se ele soubesse que você está acordado, ele não dormiria. Mas é de madrugada. Enquanto muitas pessoas estão dormindo, você está com a boca no pó dizendo: Deus, me dá estratégia para vencer. É de madrugada, enquanto você está orando, que Deus está dizendo: não abra a tua boca, fecha a tua boca, não fecha a tua boca, abre a tua boca, não pega a esquerda, pega a direita, não pega a direita, pega a esquerda, não vai para frente, não fica para trás, não fica para trás, vai para frente, não, passa, pare, anda, canta, segue, vai. As maiores estratégias vêm pela madrugada. Enquanto muitos estão roncando, porque não é proibido roncar, Deus está te dando estratégia. Quando o dia amanhece, você já tem o planejamento todinho da vitória nas suas mãos. O texto sagrado então diz que Davi acordou de madrugada, ele pegou um queijo e pegou um pão. E eu creio que Davi determinou, olha para cá, irmãos, em nome de Jesus. Davi determinou na sua mente que seria a última vez que ele estaria levando queijo e pão. Sabe por quê, irmão? Não é o diabo, às vezes, que impede a sua vitória. O que impede a sua vitória é a falta de atitude que você tem. O que você pensa que é prova, não é prova, é maldição, porque você não tem atitude. Toda atitude dada por Deus, ela tem que ter coragem para ser executada. Deus não dá coragem para ninguém. Deus dá planejamento de vitória. A espada está contigo, você sabe que a espada corta. Mas você tem medo de tirar a espada para trabalhar. A narrativa bíblica então nos diz que Davi pegou o queijo e o pão, irmãos, e foi pela última vez no arraial. Agora, preste atenção no que eu vou lhe falar. Existe uma humilhação pior para o homem, pastor, do que ele carregar algo que não é dele e ainda ser humilhado. O cheiro do queijo está gostoso, mas eu não posso comer porque não é meu. O pão está quente porque meu pai preparou, mas eu não posso tocar porque já tem dono. Antes de chegar aquilo, Deus quer que chegue na sua mão. Primeiro você vai ter que sentir por muitos anos o cheiro. Para depois você sentar na mesa para comer a comida. Davi pegou
arraial. Agora, olha para cá, isso é muito forte. Quando ele chega no arraial, ele chega de manhã. Porque quem sai de madrugada chega de manhã. É fato. Se Davi saiu de madrugada, ele chegou de manhã. Os irmãos dele humilharam ele, mesmo assim, ele deixou o queijo e o pão. Quando ele está voltando para pegar o caminho de casa, quem desce 3 vezes ao dia para humilhar? Quem? Golias. Golias, quando desceu, Davi também estava deixando o queijo e o pão. Quando Davi estava indo embora para casa, pegando a reta, ele escuta, porventura existe um. Davi parou. Aí a visão de Davi abriu. Ele disse, está nascendo uma oportunidade de Deus para mim nunca mais carregar queijo e pão. Davi parou e analisou e disse, e agora? Como aí? Como aí? Não tem homem. Eu não sou homem, eu sou menino. Mas tem homem que é homem que não tem atitude. Eu sou menino e tenho atitude, como aí? Ou eu encaro ele, ainda que morra, mas enfim eu encarei, ou eu encaro Golias, ou eu volto para casa para amanhã voltar a carregar queijo e pão. Davi disse, é mais fácil enfrentar Golias do que virar garçom do meu pai em casa. É mais fácil eu acabar com ele do que eu ficar sentindo cheiro de queijo e de pão pro resto da minha vida. Ou eu parto para cima agora, ou eu viro escravo dos meus irmãos para cima. Pergunta para quem está do seu lado. Quer encarar Golias ou carregar queijo e pão pro resto da vida? Chega no mínimo para 3 irmãos. Quer encarar Golias ou carregar queijo e pão pro resto da vida? Aleluia! Aleluia! Quando Davi olhou para Golias, pastor Jerônimo, ele disse, está nascendo aqui agora a oportunidade de Deus. Essa oportunidade não vai aparecer nunca mais para mim. Ou eu parto para cima, ou eu volto a ser escravo. Levanta a sua mão para o céu. A partir de agora, a partir de agora, estão nascendo oportunidades de Deus para a tua vida. Não diga que é muita areia para o seu caminhão. Não diga que é dinheiro, aleluia. O que era para ser para um, vai ser para você. A casa que ia ser para um, vai chegar até você. O que ia acontecer com ele, vai acontecer com você. Está sendo aberto oportunidades hoje aqui. Não é o diabo que está colocando, é Deus que está colocando na tua frente. Entra por ela, entra por ela, entra por ela, entra por ela. Entra por ela. Quem vai entrar por ela, dá um grito para adorar a ele. Não recuse as oportunidades, porque jamais ela poderá voltar para você. Davi disse, quem és tu para afrontar Deus vivo? Atitude. Não importa a força, não importa o tamanho, não importa quem ele é. Não importa quanto ele matou, não importa o tamanho dele, nem a espada, nem o escudo. O que importa é que às vezes eu não tenho força, mas eu tenho alguém para guerrear por mim. Golias olhou para ele e disse, porventura eu sou um cão para que tu venhas a mim com pau? Hoje mesmo eu te darei as aves do céu. Davi disse, tu vens a mim com pau e lança. Mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus, o qual tu tem afrontado. Diga para o teu inimigo quando o culto acabar, mexa comigo, mas não afronta o Deus o qual eu sirvo. Davi olhou para Golias, pastor Jerônimo,
possibilidade era única. Mas o que me chama a atenção é que Davi estava de frente para Golias. Se Davi estava de frente para Golias, por que Davi não pegou as primeiras pedras que estavam na frente dele? Davi pensou, não, pedras para mim derrubar Golias não podem ser essas pedras que estão na minha frente. Por quê? Porque Davi estava num campo de batalha. Pedras do campo de batalha são grossas e pesadas. Davi poderia pegar 5 pedras e lançar. Mas ele disse, não vou pegar essas pedras. Por quê? Porque as pedras do campo de batalha são pedras grossas. E tudo aquilo que é grosso e pesado, quando joga no vento, ele não atinge o alvo, ele faz curva. Davi disse, eu vou descer ao ribeiro. Porque no ribeiro, eu tenho que abaixar e pegar as pedras. Porque pedra de ribeiro não é grossa. Pedra de ribeiro é lisa. E tudo aquilo que é liso, quando cara o vento ajuda pelo diâmetro da pedra que é lisa e trabalhada. E pedras que estão no ribeiro, elas não estão amostras. Porque todo ribeiro passa animal por cima para beber água. Davi teve que abrir o barro para pegar as pedras. As maiores ferramentas que existem com Deus não são aquelas que estão à mostra, mas são aquelas que estão enterradas. Às vezes você está escondido no meio da água. Satanás pensa que você morreu. Deus te tira no meio da lama, no meio da água. E diga, essa será a ferramenta que vai derrubar Satanás. Essa será a ferramenta que eu vou levantar para essa geração. O texto sagrado nos diz que Davi pegou 5 pedras. Quantas pedras Davi pegou? 5. Quantas pedras? 5 pedras Davi. Davi pegou a sua pedra, colocou na sua arma e começou a girar. Davi lança a pedra. A única brecha que tinha no capacete de Golias foi o lugar que entrou a pedra. Quando a pedra entrou, Golias caiu. Quando Golias caiu, Davi calmo poderia olhar para os seus irmãos, pastor Jerônimo, e dizer, Eliabe, Abinadab, Samar, empresta as tuas espadas, porque eu não tenho experiência com espada, eu só tenho experiência de urso e leão. Ninguém vê quando você mata um urso e um leão. Oh, Deus. Quando você mata um urso e um leão, o teu currículo não vale para o homem. O teu currículo é válido para Deus. Glória a Deus. Davi poderia dizer, me empresta as vossas armas, meus irmãos, mas ele disse, não. Ele pegou a espada de Golias. Eu creio que a Bíblia não fala, mas eu posso imaginar que ele olhou para a espada e disse, eu não tenho experiência contigo, nunca guerreei e nunca peguei uma espada. Mas você seria a espada que ia experimentar no sangue. Só que você vai experimentar o sangue do teu dono que ia matar. Levanta a sua mão no céu. A ferramenta que ia vir contra a tua família vai voltar para a família de quem mandou essa ferramenta. Quem cavou cova para você cair, vai cair na cova que ele cavou. Alachanta, Jomenenciara, canto de Nervo, Mata. Quem assoprou vento para você ir embora, vai embora no vento que foi assoprado. Sabe por quê? Porque nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Fiquei maldito para adorar a Ele. Davi, quando levanta a cabeça de Golias, todo Israel grita. Todo
Israel grita. Olha, os filisteus fizeram isso aqui, ó. Saíram. A narrativa bíblica nos diz que só quem ficou de longe vendo foram os primos e irmãos de Golias. Os soldados foram embora, mas os primos e irmãos ficaram observando de longe, dizendo: Golias morreu, Golias caiu. Acabou o memorial histórico. Agora olha para cá que eu vou te falar que é muito sério. Davi pegou quantas pedras? Ele usou quantas? Quantas pedras sobraram? 4. Se sobrou 4 pedras, Davi não jogou as pedras fora. Davi ficou com as 4 pedras. E eu creio que naquela hora Davi pega as pedras e coloca no bolso. Agora olhe para cá, irmãos. Olha isso aqui. As pedras, quando estão juntas, elas fazem barulho. Quando os irmãos Golias ficaram olhando para Davi, Davi ficou olhando para eles, e as pedras estavam juntas com Davi. Eu creio que Davi deu o primeiro passo. E quando Davi deu o primeiro passo, as pedras que estavam juntas fizeram barulho. Davi deu outro passo, e as pedras que estavam juntas fizeram barulho. Davi deu outro passo, e as pedras que estavam juntas fizeram barulho. Os irmãos de Golias disseram: vamos embora, porque ele ainda tem 4 pedras com ele. Levanta sua mão para o céu. Satanás veio para acabar com a tua vida, mas ele se esqueceu que na rasteira que você tomou, pela traição que você sofreu, machucaram, te feriram, você pensou em ir embora, desistir, até se matar. Só que Satanás se esqueceu que na ferramenta que Deus te deu, ainda você tem 4 pedras para arrancar a cabeça de Satanás. Tem 4 pedras aqui, deixa eu ver nessa noite. Olha para quem está ao seu lado e diga: eu ainda tenho 4 pedras. Diga para ele: eu ainda tenho 4 pedras. Fique de pé comigo. Escute o que eu vou lhe falar. Deus me trouxe aqui para te dizer algo. Quantos precisam ouvir? Diga amém. Amém. Olhe para cá agora, pastor. Hoje, agora, nesse momento e nesta hora, está acabando essa fase do queijo e do pão na tua vida. Aleluia. Hoje, nesse momento, nessa hora, nesse segundo, está acabando essa fase de ida e de volta no teu ministério. Levanta a sua mão. Tu não serás mais carregador de queijo e de pão na empresa que você trabalha. Tu não serás mais carregador de queijo e de pão na igreja onde você congrega. Tu não serás mais carregador de queijo e de pão na família onde tu mora. Tu não serás mais carregador de queijo e de pão na escola ou faculdade onde tu estuda. Tu não serás mais carregador de queijo e de pão na comunidade onde você mora. Quando acabar o culto nesta noite, alguém vai perguntar para você: cadê a sacola do queijo e do pão que tu carregava? Tu vai dizer: Deus arrancou a sacola da minha mão, e hoje eu tenho espada para arrancar a cabeça de Golias. Quem acredita, diga aleluia. A partir de hoje a tua família vai te olhar com os olhos diferentes. Está começando uma fase nova na tua vida hoje. Está começando uma fase diferente na tua vida hoje. Quantos acreditam? Amém. Segure
Segure na mão do seu irmão e levante a mão dele para o céu. Segure na mão do seu irmão e levante a mão dele para o céu. Elevar assim, darai, convenientes. Ele dá como remaraioti, cadamaraioti, candarai. Em nome de Jesus de Nazaré. Aí estão os teus filhos diante de ti. Eu venho louvar o seu nome e adorá-lo na beleza da tua santidade. Porque tu és justo e fiel. Oportunidades estão aparecendo aqui nesta noite. Tu está abrindo porta. E as portas que iriam ser abertas daqui a 10 anos, elas estão sendo abertas hoje. Em nome de Jesus de Nazaré, porque tu és Deus vivo, Deus fiel. Eu quero louvar o seu nome, porque tu és aquele que sentimos o cheiro do teu azeite aqui nessa noite. Eu tenho certeza que tu está mudando a história de muitos aqui. Nunca mais iremos precisar mais carregar queijo e pão. Nunca mais iremos precisar voltar ali e voltar. Porque hoje, nesse momento, nesse minuto, nesse milésimo, nesse centésimo, está começando a ser aberto uma nova fase em nossa vida. Deus está dizendo no meu ouvido: quem te viu caído vai te ver de pé. Quem te viu chorando vai te ver sorrindo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olha aqui para mim. Você vai abraçar no mínimo 3 irmãos e vai profetizar dizendo: irmão, queijo e pão nunca mais na tua vida. Diga: queijo e pão nunca mais. Queijo e pão nunca mais. Nunca mais queijo e pão. Nunca mais queijo e pão. Diga para ele: parabéns pela nova fase que chegou. Diga: parabéns pela nova fase que chegou. Parabéns pela nova fase que chegou. Se você crê, adore a ele nesta noite. Varão, que de bom nunca mais está de mão na nossa vida. Oh, aleluia. Repitiendo que la nave, hasta lo que no la ve. Que le chuca la pobreza, la confianza. Ela me dá cada remachadaraia. Quem pode sentir a presença desse homem de branco? Para adorar a ele. Eu vejo o meu sofá de crente aqui nessa noite. Você está dizendo: se despida, meu filho, dessa fase, porque essa fase ruim de queijo e pão nunca mais vai voltar para a sua vida. Feche seus olhos. Sinta a confirmação. O toque de Deus agora. Feche seus olhos. Não abre os seus olhos por nada. Quando tu abrir os teus olhos, tu já vai estar em novo plano com Deus. Feche os teus olhos, não veja nada de ruim na tua vida agora. Em nome de Jesus. As promessas do Pai. Eu vejo o anjo de Deus aqui, que coisa linda. Ai, que coisa linda. Feche os teus olhos, feche os teus olhos. Adore. Feche seus olhos, se ligue com Deus agora.
certeza, é um novo tempo, é um novo povo, é uma nova época, acabou de chegar. Essa luta tua vida. Não importa o que a vida até o final do ano, a grande vitória para você e para você. Adore, 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 adore. Serás uma grande nação, abençoado por onde quer que for. Prosperarei, vontade glória do céu, terá tua descendência. Levanta, traz a tua testa, e busca o milagre que vem reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. Levanta, traz a tua tenda, e busca o milagre que vem reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. Olha aqui para mim. Como profeta do Senhor e como ministro do Evangelho de Cristo Jesus, eu venho profetizar que o seu final de ano será muito diferente, será muito melhor do que foi no outro ano que passou. O que está para chegar na sua mão chegará. A porta que estava para ser aberta está se abrindo hoje. Tu não serás mais motivo de vergonha onde você passar. Para encerrar, olha para mim. A narrativa bíblica nos diz que depois que Davi arrancou a cabeça de Golias, ele voltou para a sua casa. Escute. O mesmo caminho, pastor Jerônimo, que Davi fez carregando queijo e pão, foi o mesmo caminho que ele voltou com a honra de ter derrubado o maior Golias, o maior homem, que era Golias dos filisteus. Isso é doutrina de demônio, ou quem fala para você que não conhece a Bíblia. Existem dois caminhos, um de vitória e um de derrota. Mentira! O mesmo caminho que você faz chorando, o mesmo caminho que você faz querendo desistir, o mesmo caminho que você faz querendo chutar o pau da barraca, o mesmo caminho que você tenta tirar da sua vida, o mesmo caminho que você faz pensando em largar tudo, é o mesmo caminho que tu vai voltar por ele. Só que quando você voltar, tu não voltarás da mesma maneira que tu veio, tu voltarás por cima. Tu voltarás com a dupla honra, tu voltarás com o cetro, tu voltarás com o anel do filho pródigo, tu voltarás com as sandálias que Paulo disse, tu voltarás por cima. O mesmo caminho que você fez chorando, é o mesmo caminho que tu voltarás cantando um hino da vitória. Aquele que planta os seus molhos chorando, voltarão com eles nas mãos, dizendo: só o Senhor é Deus.
no último dia desse ano de 2012, quando tu estiver reunido com a tua família em casa, faltando 1 minuto para acabar o ano, Satanás vai pensar que você vai chorar e amaldiçoar o teu Deus. Mas você, reunido com a tua família, as lágrimas verão nos teus olhos e você vai lembrar tudo que Deus fez por você. O sorriso voltará a brilhar nos teus olhos e na tua boca. E reunido com a tua família você vai dizer: só o Senhor é Deus. Quem acredita nisso, diga aleluia. Quem acredita nisso, você vai cantar no outro lado. E você vai cantar no outro lado. Com isso da vitória. O Senhor é Deus. Deus é o Senhor. Ele te prometeu que fosse bem, muito mais que vencedor. O Senhor é Deus. Deus é o Senhor. Ele te prometeu que fosse bem, muito mais que vencedor. Quem tem certeza da vitória de Deus? Deus está contigo. Você, como monge de Sião, pode até ser mamado, mas permanece firme. Deus possa abençoar a sua vida quando eu estou aqui, que Deus possa abençoar a sua vida todos os dias da sua vida. E que no último dia da sua vida você pode dizer: eu combati o bom combate, segui a minha carreira e guardei a minha vida. Quantos acreditam nisso, digam amém. Eu quero agradecer aqui de novo. Obrigado. Em nome de Jesus.